O tema da mensagem de hoje é a batalha da mente. Eu estava refletindo esses dias a respeito da maravilha que é a mente humana, da complexidade, da criatividade, da capacidade. O ser humano é um ser extraordinário. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Certamente não se refere ao físico, mas ao mundo interior. A nossa mente, aquilo que recebemos de Deus, é o que nos torna semelhantes a Ele. Nós temos consciência de questões subjetivas, abstratas, metafísicas. O ser humano é o único ser que é capaz de pensar sobre a vida e sobre a morte. Falando de criatividade, eu fico pensando na criatividade de Beethoven, a música de Beethoven, a pintura de Van Gogh, a inteligência de Ramanuja, que era um indiano no começo do século XX, que nunca teve acesso ao ensino formal de matemática e desde a infância ele já tinha visões de fórmulas matemáticas complicadíssimas. Quando ele chega em Oxford, aqueles catedráticos em matemática não conseguiam entender o que ele estava falando. Ele deu um salto na inteligência humana, matemática, de forma tão extraordinária que até hoje as suas fórmulas são usadas para entender a teoria de cordas, os buracos negros. A mente humana é extraordinária. Quando a gente pensa no que o homem é capaz de fazer, compreender o universo, criar a matemática, criar a física, as leis, interpretar o universo, descobrir o mundo quântico. A mente humana é maravilhosa, mas ela também é capaz de coisas funestas, taciturnas, sombrias. É capaz de ser tomada por tristeza, por ressentimento, por ódio, por maldade, pelo desejo de vingança. A mente humana é capaz de chorar de alegria, mas chorar de profunda de tristeza. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu cheguei à seguinte conclusão: nós vivemos no meio de uma grande batalha espiritual entre dois reinos, entre o reino de Deus e o reino das trevas. E essa batalha não se dá somente fora de nós, ela acontece também dentro de nós. E uma das características da mente é que ela é transformada constantemente. Nesse momento que vocês estão me ouvindo, vocês estão sendo transformados pelos inputs que vocês estão recebendo, por aquilo que vocês veem, por aquilo que vocês ouvem, pelas reflexões que vocês fazem de acordo com aquilo que estão ouvindo. A mente, ela é plástica, ela tem capacidade de se transformar, e ela se transforma todo o tempo. Agora, a maneira como nós vivemos determina a qualidade de mente que temos. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, o que deves guardar, guarda o teu coração. Coração é mente, porque dele provém as fontes da vida. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é: toma cuidado com aquilo que vai entrar na sua mente, porque uma vez que entra, aquilo vai determinar transformações, convicções, crenças, que vão determinar a maneira como você enxerga a vida. Se as fontes da sua mente forem poluídas, as fontes que jorrarão serão poluídas. Então a gente tem que cuidar mesmo. A gente cuida. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas cuidam do que comem. Outros, né? Não eu. Mas hoje vivemos nesse tempo onde todo mundo quer comer saudável, não é? É bacana cuidar do corpo, mas as pessoas não se importam em cuidar da mente. As pessoas com quem você conversa, as conversas que você alimenta, têm consequências interiores e não só exteriores.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, fica claro que, dependendo do sentimento que você alimenta, você atrai a presença de Deus ou de Satanás. Vejam bem o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Isso significa que há iras que não são necessariamente pecaminosas. Por exemplo, a ira contra a injustiça, a ira contra o mal é o que nos dá o drive, que nos dá aquela força, a coragem para sair da letargia e agir contra a injustiça. Mas Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis. Toma cuidado, use com parcimônia, com cuidado. E ainda diz mais: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma com a ira, porque a ira, ela tem um lugar quando ela tem um tempo de duração, um motivo justo e um tempo de duração. Porque se ela permanecer no coração, ela vai fazer algo muito terrível. Diz assim: nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar no grego é topos, de topografia, lugar físico. O que a Bíblia está dizendo é que uma pessoa que anda cultivando a ira, nada mais está fazendo do que convidando Satanás para entrar na sua vida e dominar a sua mente e transformar a sua existência. Em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, a gente vê o contrário. Se a ira é a porta aberta para Satanás e para os demônios, o amor é a porta aberta para a presença de Deus. E 1 João 4, 7 e 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que coisa tremenda! Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Então o que a Bíblia está dizendo é que se você cultivar o amor, se você pensar pensamentos de amor, se você sentir sentimentos de amor, nada mais estará fazendo do que convidando a Deus para tomar o lugar no teu coração e transformar a sua vida. Amém? Mas há um texto na Bíblia que, melhor do que qualquer outro, na minha opinião, dá um diagnóstico de como a sua, a minha, a nossa mente está. É o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 24, a partir do qual eu vou meditar com vocês. E o texto da palavra diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. É esta guerra que eu estou dizendo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nessa linguagem dualista de Paulo, Paulo teve uma grande influência em Platão, que falava muito da diferença entre um mundo verdadeiro, que era o mundo das ideias, e não este mundo físico,
no qual vivemos. Então, quando Paulo fala da carne e do espírito, ele não está falando do corpo necessariamente. Ele está falando de uma mente antiga que ainda não conheceu a verdade libertadora de Jesus Cristo. Então, a mente carnal é a mente do indivíduo que não crê em Deus, que vive à mercê dos seus impulsos e sentimentos. E a mente espiritual é a mente que interage com o Espírito de Deus e consegue discernir uma verdade metafísica que está além simplesmente da compreensão humana. Ok? Então, nesse diagnóstico, ele fala de diversos comportamentos. E quero deixar claro aqui que quando ele diz que os que tais praticam não entrarão no reino dos céus, ele não está dizendo que não entrarão por causa destas coisas. Porque só tem um pecado que impede um homem de entrar nos céus: é não crer em Jesus. Na verdade, o que ele está fazendo é um diagnóstico de uma sociedade romana, tá? Uma sociedade greco-romana, onde o sensorial era o que dominava as pessoas. Eles eram absolutamente entregues a todos esses sentimentos, porque não conheciam a Deus. E aí ele mostra que o indivíduo que se entrega a Deus, ele passa a ter um outro tipo de comportamento, que é isso que nós vamos apresentar para vocês. Então, quando ele fala sobre a mente carnal, é a mente do indivíduo que não conhece a Deus. E ele começa falando de alguns pecados, e eu quero apresentar a vocês. O primeiro tipo de pecado que ele apresenta são os pecados relacionados ao sexo. E ele cita prostituição, impureza e lascívia. Todo mundo aqui tem sexualidade, sim ou não? Você tem hormônios, e esses hormônios, quanto mais a quantidade de hormônios que você tiver, mais desejos sexuais você vai ter. Por exemplo, a mulher que entra na menopausa praticamente não tem mais vontade de fazer sexo. Hoje em dia nós estamos num tempo que as pessoas estão vivendo mais, né? Então elas estão fazendo reposição hormonal. E graças a Deus pela reposição hormonal. Senão o coitadinho do homem ficava sobrando. E como diz o Filipão, eu tenho 70 anos, mas eu faço algumas coisas que os jovens fazem. Às vezes e pouco. Não estou falando de mim, tá? Estou falando do Filipão. É claro que Deus, ele colocou em nós a sexualidade. O sexo em si é uma coisa linda. Só que o sexo, quando você não sente amado, o sexo se torna um grande perigo. Porque a maioria das pessoas que se entregam ao sexo de maneira desenfreada, o fazem porque na verdade estão procurando sentir o amor. É tentar preencher uma lacuna, um vazio de amor através da sexualidade. Como o seu cérebro, ele trabalha sempre procurando a satisfação, se você direciona a tua sexualidade para uma área, por exemplo, que não é o natural, você vai ficar completamente viciado, porque o sexo produz dopamina, e dopamina é um hormônio extremamente viciante. Por exemplo, quem cheira cocaína, por que fica viciado? Porque a cocaína libera dopamina. O sexo no orgasmo, por exemplo, você libera dopamina. Então, veja, existe uma resposta fisiológica do cérebro que se une à resposta emocional da mente. E muitas pessoas, na procura de serem amadas, de serem preenchidas, naquele vazio, naquela lacuna, se entregam a uma sexualidade desenfreada. E aquilo que é bom passa a ser ruim, porque gera dor, gera compulsão. Hoje nós estamos vivendo no tempo da internet, e os neurologistas dizem claramente
que a internet, a pornografia na internet está devassando a mente das pessoas, porque pessoas estão ficando completamente entregues a um tipo de prazer singular. O indivíduo não precisa mais do outro e cada vez ele necessita de imagens mais heterodoxas, mais extraordinárias, para obter o mesmo prazer que ele tinha antigamente. O homem de 200 anos atrás, ele olhava para uma mulher e via a ponta do joelho e já ia na lua. Hoje, o camarada tem que ver a mulher pelada, fazendo até o que o diabo duvida. O diabo vira os olhos e fala para os demônios: está demais. E aí, você percebe que esses pecados, eles são pecados porque na verdade eles fazem mal para você, não para o seu corpo, mas para a sua alma. E o indivíduo que está vivendo esta sexualidade anormal, ele está cada vez mais caminhando para uma vida distante da felicidade. A busca pelo amor incondicional que só Deus pode dar. Depois ele fala de pecados relacionados à falta de fé. Ele cita dois: idolatria e feitiçaria. A palavra idolatria é uma palavra composta de duas palavras gregas. A primeira é idu. Idu é eu vejo. E latreu significa adorar. O idólatra, ele precisa ver. Ele precisa ter um objeto que ele veja, que ele toque. Por quê? Porque ele carece fé. Hoje, quando nós cremos, nós fechamos os olhos e a gente pode viajar e entrar na presença de Deus. A fé é um privilégio maravilhoso. Está provado, irmãos, que pessoas que têm mais fé vivem mais. Pessoas que têm fé têm esperança. Pessoas que têm fé passam por problemas e passam crendo que vão vencer os problemas. Mas miserável homem que não crê na existência de um Deus transcendente, que está além daquilo que se vê, que se enxerga e que se toca. Por isso a idolatria é pecado, porque Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, baseados na fé. E a segunda palavra, feitiçaria. É importante você entender também de onde vem. A palavra grega para feitiçaria é farmakeia. Lembra o quê? Farmácia. Por quê? Porque os primeiros feiticeiros, eles manipulavam drogas para ter sentidos. Os seus sentimentos, a sua área sensorial superdimensionada, e a partir de então eles se sentiam empoderados para invocar os demônios e os espíritos. Vejam como esses dois pecados atuam na mente e impedem a pessoa de ter um relacionamento de fé com Deus. Por isso é pecado. Hoje, o indivíduo que precisa de drogas para ter barato, é porque na verdade não entendeu que o maior barato é o Espírito Santo que dá. Com a diferença que o Espírito Santo nunca vai te dar o bode. Amém? Nunca vai te dar o bode. Então, esses são os pecados relacionados à fé. Tudo obra da carne, tudo uma mente que vive no modo sem Deus. Eu fumei durante muitos anos na minha juventude. No dia que eu aceitei Jesus, irmãos, eu imediatamente fui liberto. Deus me encheu de uma forma tão extraordinária que eu não senti nem vontade, nunca mais. Eu não sei se no meu cérebro foi um derramamento extraordinário de dopamina, que ficou para o resto da vida. Eu só sei de uma coisa: a minha mãe falava: mas e agora, meu filho, eu fumo, você vai ficar com vontade? Eu falei: mãe, eu estou liberto. Eu creio que Deus é capaz de fazer isso hoje na sua mente, se você tiver uma experiência poderosa com o Espírito de Deus. Amém. O terceiro grupo de pecados que apresenta aqui
são os pecados de relacionamentos. Aí ele cita inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: será que tem isso no nosso meio? Tem ou não tem? Ora, se tem, isso mostra que ainda que nós tenhamos fé no Deus Todo-Poderoso, nem sempre nós somos conduzidos por Ele. Vocês se lembram que, na verdade, eu comecei falando que há uma guerra dentro de nós, e esta guerra permanecerá até a sua morte, dependendo a que tipo de sentimento você alimenta, e será o resultado do que há na sua mente. Então, quando a gente fala de inimizades, porfias, que é guerra, gente briguenta, gente que gosta de brigar, gente que tem ciúmes, esses sentimentos são sentimentos que muitas vezes dominam o nosso coração, a nossa mente, mas que são extremamente malignos. Se livre disso. Por exemplo, o ciúme. Por que existe ciúme? O ciúme é produto de um coração que pensa que merece mais do que está recebendo. Aquela pessoa recebe uma promoção, você olha e fala: pá, por que ele não eu? Eu mereço mais do que ele. E quando você tem esse sentimento, isso evolui para outros sentimentos negativos, como por exemplo a inveja. A inveja, eu diria que é um ciúme exacerbado. A inveja é mais do que dizer: puxa, devia ser eu e não ele. A inveja é quando você vê alguém tendo algo que você gostaria, e você não quer só ter o que é dele, você quer que ele não tenha o que ele tem. E isso domina a vida de muita gente. Querido, gente invejosa é infeliz, porque nunca será feliz com o que tem. Uma pessoa invejosa, ela recebe uma coisa que não é aquele objeto que ela desejou, ela fala: mas que droga isso aqui. Uma pessoa grata, ela recebe um presentinho, ela fala: nossa, que coisa maravilhosa. Quem é mais feliz? Inveja, ciúmes, estes pecados relacionais são muito presentes na nossa vida, inclusive dentro da igreja. Mas você deve tratar com isso da mesma maneira como você trata um câncer. Você tem um câncer, se Deus não te curar, você vai ao médico e toma quimioterapia, e é um horror tomar quimioterapia. Cai cabelo, dá dor, dá fraqueza, mas o camarada faz, porque se ele não fizer, ele morre. Mas quando a gente lida com venenos que estão na nossa alma, a gente justifica: não, eu me sinto assim porque a outra pessoa fez isso, eu me sinto assim porque eu fui desamado, eu tenho o meu direito. E você, sem saber, está poluindo as fontes da vida que estão no teu coração, na sua mente. O pensamento carnal, meu querido, é aquele pensamento que faz com que todos os indivíduos sejam nossos devedores. Deus, a vida, a história, os semelhantes, eu sou credor deles. Você está me devendo. Esse é o sentimento do indivíduo que tem mente carnal. A mente carnal está convencida de que ela tem méritos, e ela espera que Deus, os homens, a natureza, satisfaçam os seus desejos. E se não forem satisfeitos, aí é que vem as consequências que vão sendo acumuladas na mente, e cada vez mais pessoas assim se tornam infelizes e doentes na mente. Você conhece alguém assim? Quantos conhecem alguém assim? É o urucubaca. É o camarada que fala: tá chovendo. Mas o seu dia tá sol, fala: tá muito quente, vou ter que tomar sol. Então, meu querido, se você tem essa tendência,
Lute contra isso, porque isso vai dominar a sua mente se você não lutar. Agora, a maravilha de Deus é que Deus nos deu uma mente plástica que pode ser transformada, que pode ser mudada. Você pode pensar com a sua alma mesmo. Davi dizia: porque está abatido a minha alma, espere em Deus. Você é o único ser neste planeta que é capaz de arrazoar, de refletir e de rejeitar os sentimentos que você tem no teu coração. Amém? Glória a Deus. E algo muito forte veio nessa reflexão. A mente carnal não conhece a graça. Você já teve o sentimento de graça? Sabe, gente, eu vou dizer para vocês, Silvana está aqui, minha irmã mais velha, minha irmã querida, segurou minhas pontas muitas vezes. Eu era uma criança que tinha dor. Eu tinha vontade de bater em todo mundo. Já contei para vocês que na 4ª série eu entrei, olhei assim e falei: eu vou brigar todo dia. E eu briguei todos os dias, a ponto do diretor da escola me expulsar. Falei: esse moleque não vai fazer admissão. Minha mãe falou para ele: se não fizer, eu corto os pulsos. Não ia cortar, mas falou. Quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que aconteceu no meu interior, eu senti o amor dele pela minha vida. Então até hoje, irmãos, todos os dias que eu me levanto, eu falo: Deus, eu tenho muito mais do que eu mereço. Quando você tem esse sentimento de gratidão, você é feliz. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você tem muito mais do que você merece. A mentalidade da carne gera sofrimento, gera dor e gera morte. Quanto mais ódio, mais doente ficamos na mente. Mas eu não quero gastar muito tempo falando sobre a mente carnal. Eu quero falar sobre a mente espiritual, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A primeira coisa, o primeiro fruto do Espírito é amor, porque Deus é amor. Então, se Deus entrou na tua vida, não tem como você não ser transformado em direção ao amor. Agora, na língua portuguesa, a gente usa amor para tudo, né? Eu amo chocolate. Ou eu amo minha mulher. No grego você tem uma palavra para cada um desses sentimentos. Filéu é o amor de amigo. Filantropia, por exemplo, significa o indivíduo que ama o homem, né? Ama as causas humanitárias. Eros é o amor de você ficar apaixonado, é o amor da atração física. Storge é o amor, por exemplo, de filiação, de um pai por um filho, uma mãe por um filho. Mas o amor agape, muitos falam ágape, mas é agape no grego, é o amor incondicional de Deus. É esse amor que pode preencher os vazios. O relacionamento que nós temos com Deus, quanto mais profundo ele se torna, ele deixa de ser baseado na lei, na relação da lei, dos podes e não podes. E você passa a conhecer a liberdade supervisionada. Por isso que Paulo fala, quando você tem este fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Não é mais baseado no mérito do eu mereço, é baseado no amor. E se você é pai ou mãe, você sabe que você ama de graça. Ama porque gerou. Agora, querido, imagine Deus. Deus, Ele te concebeu. A gente, para gerar um filho, só tem aqueles momentos de prazer e só. A mulher ainda carrega na barriga. Mas Deus não, Ele escolheu a sua personalidade, a cor dos seus olhos, como você seria.
Ele sonhou com você. Deus te ama muito além da sua compreensão. E se você não entende isso, a tua vida é uma vida de lacunas, de medos, de temores. Agora, a mente humana, ela foi criada para viver neste ambiente de amor. Quando você é amado, você se torna mais inteligente. Quando você é amado, você se torna mais criativo, mais confiante. Uma criança que nasce e cresce num ambiente de amor, ela desenvolve os seus potenciais de maneira muito mais plena do que aquele indivíduo que nasceu e viveu debaixo de rejeição, debaixo de opressão, de crítica, porque o amor é o ambiente que Deus criou o homem. O amor de Deus transforma, irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo era um homem religioso, um homem que foi criado por Gamaliel, o maior de todos os teólogos da sua época. Mas antes dele conhecer a Jesus, ele era um religioso, um legalista, um homem que transpirava ódio e que matava pessoas só porque criam diferente dele. Até que ele conheceu Jesus. Aí aquele homem que matava, que odiava, se tornou o pregador da graça. Por quê? Porque ele descobriu que por mais que ele tenha feito mal, o amor de Deus era capaz de cobrir esses pecados. É o Paulo que diz que o amor cobre multidão de pecados. Querido, quando você se sente amado por Deus, você não tem medo dele. Adão, quando pecou, fugiu de Deus. Eu sempre comparo Pedro e Judas. Judas traiu e pelo seu legalismo, pela sua justiça própria, foi e se enforcou. Pedro traiu do mesmo jeito. Só que ele não correu de Jesus, ele correu para Jesus. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo se torna então o pregador da graça. Ele amava, ele disse: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e me amou. Se o Evangelho não fizer isso na tua vida, Deus não vai estar em você. O amor, ele é analgésico, o amor alarga. Às vezes eu me sinto tão amado por Deus, mas tão amado que parece que meu coração não cabe esse amor. Todos os dias eu me levanto, eu falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. O amor, ele docifica, adoça. A minha mãe, quando eu estava brigando na rua, ela só ouvia os xingamentos e a ira de um menino de 6, 7 anos. Ela chamava: Lamartine, vem cá. Quando eu chegava, ela falava: toca para a mamãe 2 músicas no piano. Aí eu tocava e saía pianinho de lá. Dentro de você, você tem essas 2 inclinações: a de Deus para te levar a uma vida de amor, e a de Satanás para te levar a uma vida de ódio, de revanchismo, de vingança. Só que quem ama vive mais, porque o amor, ele traz alegria, ele traz paz. Então o primeiro fruto do Espírito é o amor. E querido, eu quero te dizer que Jesus te ama como você é. Não existe nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, e nada que você possa fazer para que Ele te ame menos.
porque Ele já te ama completamente. Então renda-se a esse amor, entregue-se a esse amor, deixe que esse amor perpasse na tua vida, para que você seja um portador desta mensagem do Espírito. Segundo fruto do Espírito é a alegria. Diga para a pessoa do lado, fala, não esquenta a moringa não. Alegria é uma palavra no grego que é hará. Alegria tem efeito curativo. Você sabe que a alegria, ela produz endorfina. Alegria produz serotonina. Endorfina é uma substância analgésica. Quando você corre, por exemplo, tem a prática de correr, o corpo produz endorfina. Por isso que o indivíduo que é atleta, ele fica viciado em correr. Eu nunca conhecia essa endorfina. Eu procuro endorfina, por exemplo, nos abraços da Lília, do meu netinho. Aí me dá endorfina. Aí eu até falo, me dá uma endorfinada aqui, meu amor. Porque faz isso, o toque produz isso. Serotonina, não precisa correr, eu vou para o chocolate. Mas de qualquer forma, a alegria é fundamental, queridos. A alegria vem de Deus. Alegria, por exemplo, o dicionário diz que a euforia é o ápice, a apoteose da alegria. Euforia é uma palavra grega. Eu é o prefixo de bom, e fero é carregar. Por exemplo, aquífero é o que carrega a água. Periferia é levar para fora, é carregar para fora. Euforia significa literalmente fósforo que carrega a luz. Euforia é carregar o bem. Quanto mais feliz você está, mais saudável você está. Você sabe que há uma pesquisa que as mamas italianas vivem mais? Sabe por quê? Porque elas estão sempre no meio da família, aquela netaiada, passando de lá para cá, subindo em cima, vivem mais. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, você quer viver muito? Seja feliz, porque a alegria vem de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer glória a Deus? Mas uma coisa que você não sabe, e eu vou te dizer, que a palavra hará, alegria, vem da raiz haris, que é graça. Em outras palavras, a graça é mãe da alegria. Eu vou te citar algumas palavras aqui, que vêm de graça. Por exemplo, engraçado. Engraçado é um indivíduo que tem a graça dentro de si. Você gosta de gente que conta piada? Sim ou não? Você já viu um cara engraçado? Ele entra. Agora o indivíduo taciturno, mal-humorado, foge, vaza dele. Foge desse povo. Esse povo é maligno. Esse povo vai trazer doença para a tua alma. Está me entendendo, irmão? Capite? Ande com pessoas cheias de graça. É engraçado o indivíduo que tem graça dentro dele. Agraciado é o indivíduo que recebeu a graça. Agradável é o que carrega a graça. Agradecido é o que expressa a graça. Gratificação é algo que nós damos para alguém sem que ela espere. De graça é algo que você não tem que pagar. Você recebe sem merecimento. A expressão cheia de graça, que diz respeito a Maria, a mãe de Jesus, significa cheia do Espírito Santo. Porque literalmente ela foi cheia do Espírito Santo para dar a luz a Jesus. Graça é um fruto de Deus. Quem tem graça tem alegria, vive bem, olha para os outros com misericórdia.
Quem tem graça não tem vontade de que ninguém se ferre. Quem tem graça tem misericórdia. Amém? Aliás, eu acho que existem alguns tratamentos. Quantos aqui querem ser tratados pela justiça? Você ser tratado pela justiça é você receber aquilo que você merece. Misericórdia, eu não quero. Há um segundo nível, que é o tratamento da misericórdia. É quando Deus, Ele não te trata segundo o que você merece. Você merece um açoite? Não vou dar. Não é assim que a gente faz com o filho? Às vezes ele merece, mas você não quer dar. Você quer dar o amor, você quer dar tudo que é de bom. Mas o mais superior é a graça. Porque a graça é você receber o que você não merece. E é isso que Deus fez por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então você, meu querido, é um receptáculo da graça de Deus. Deus quer que você ande em graça, porque a alegria e a graça são fruto do Espírito, e quem anda assim não tem um desejo de vingança, olha para o mundo de uma maneira mais singela, mais romântica. O indivíduo que foi ferido, cuja mente se entenebreceu com dor, com revanchismo, olha com um filtro de dor e não consegue ser feliz e tampouco fazer alguém feliz. Relacionamento de casamento é isso. Se você não tratar o teu cônjuge com graça, o amor vai acabar logo. Eu sou casado há 36 anos com a Lina. Está certo que eu sou perfeito. Desculpa, é mentira. A gente não é perfeito. A gente, como qualquer outro casal, briga, se alegra. Mas uma coisa a gente sempre teve: não vamos deixar com que o nosso problema passe para amanhã. Então, via de regra, a gente ia até 3 horas da manhã, conversando, até que a gente se abraçasse e se perdoasse. Hoje eu amo muito mais a Lilian do que quando eu me casei com ela. Hoje eu vivo com ela como se eu estivesse nas nuvens. Por quê? Por causa da graça de Deus na nossa vida. Deus quer fazer isso na tua vida também. Amém? A palavra graça, charis, também é a raiz da palavra carisma, que é dom, dádiva, presente, mas também uma presença que transforma as pessoas. Todo indivíduo engraçado é carismático. Todo indivíduo engraçado, ele atrai as multidões. E quando eu estou dizendo engraçado, não é só o que conta piada, é aquele que é cheio de graça, aquele que é amoroso, aquele que olha nos olhos, aquele que sempre tem uma palavra de esperança. Por quê? Porque o que está nele é a graça. Jesus era um indivíduo cheio de graça. E por isso, diferentemente dos religiosos da sua época, que afastavam as pessoas, ele era como mel para as abelhas. A graça de Deus vai mudar a tua história. Vai te dar graça para você conseguir o emprego que o outro não consegue. Vou dizer uma coisa. Quando eu trabalho com as pessoas, aquele indivíduo que está sempre de bode, eu tenho que fazer força para recebê-lo. Mas aquele que é amoroso, gracioso, esse eu quero do meu lado. Lembre-se, você é o que você decide ser. Você não precisa ser uma pessoa taciturna, reclamona, que o tempo inteiro amaldiçoa. Você pode escolher ser uma pessoa de graça. E quanto mais você for assim, melhores serão os relacionamentos que você tiver na vida. Sejam os profissionais, sejam os relacionamentos na igreja. Pessoas que sorriem têm mais amigos. Olha para a pessoa ao teu lado, dá uma gargalhada.
Não, mas de verdade, dá uma gargalhada gostosa, vai. Amém ou não? Não é bom ou não? Não é maravilhoso? Você está cheio de alegria. Então quando você chegar num lugar, sorria para as pessoas. Olhe para elas. Sorria, diga como você está. Tem gente que quando você pergunta, está tudo bem, a pessoa acredita que você está interessado no que ela quer dizer. Não, está tudo mal. Não, querido, é só uma questão de educação. Diga, está tudo bem. Não é verdade? A graça é fruto do Espírito. O terceiro fruto do Espírito é paz. Só que o conceito de paz da Bíblia não é só ausência de tribulação interior. A palavra shalom é uma palavra muito mais completa. Por exemplo, ela significa algo inteiro, integral. Shalom é paz, mas shalom, que é a mesma raiz, é inteiro. Mushlam é perfeito. Mushlam, o prefixo mem, sempre dá sinal de origem, de onde vem. Se alguém pergunta, Me'efoatá, de onde você é? Em hebraico eu falo, Ani me Brasil. Então esse mem significa origem. Mushlam significa da paz. E a tradução é perfeito. A paz do Espírito faz isso. Te torna inteiro, completo. Significa saúde também. Significa também pagar as contas. Por exemplo, quando você fala Anitzarir lechalem, leha, eu preciso te pagar. Quantos aqui querem essa paz? Porque você não pode estar inteiro, cheio de dívidas. Não é isso? A palavra de Deus diz que quando você tem essa paz interior, você tem saúde, porque shalom é paz e saúde. Você tem tranquilidade interior, você tem inteireza. Isso significa que o teu corpo é atingido, porque ao invés de você secretar adrenalina, que é o hormônio do estresse, você vai ter endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina. Não é isso? Todas essas substâncias do bem que o teu cérebro precisa. Você sabe que um culto desse que você vem, você ri, você chora, você se alegra, você sai daqui e o teu cérebro agradece, fica obrigado, você me trouxe todos esses sentimentos e toda essa química positiva. Glória a Deus. Então toca na pessoa do lado, dá uma endorfinada nela aí, declara o amor de Jesus para a vida dela, amém. Shalom é o terceiro fruto do Espírito. Longanimidade, literalmente longo ânimo. No grego é macrotimia, macro grande, e timo, essa glândula que tem aqui, que os antigos acreditavam que era a sede dos sentimentos. Então é um indivíduo paciente. Quem é que é estupim curto? Vai se tratar. Estou brincando. É o contrário de macrotimia, de longanimidade. Longanimidade é aquele indivíduo paciente. Você bate na cara dele e fala: como é que é? Ah, Deus te abençoe. Isso aqui eu fiquei com vontade de pular, tá? Porque eu também preciso melhorar. Ainda eu estou no estágio 2 disso aqui, até o 20º, né? Mas a paciência é aquilo que a Bíblia diz, que o amor cobre multidão de pecados. Se você pensa que você deseja tanto que os outros se deem mal pelo erro que eles fizeram, e que isso agrada a Deus, você está completamente enganado. Sabe aquela história de quando
Um pai tem que disciplinar um filho, ele disciplina, mas ai daquele que tenta entrar nesse meio e fazer aquilo. Deus não suporta quando você quer ser juiz. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Só Deus sabe quando Ele precisa tratar com você de uma forma um pouco mais dura, mas nunca por revanche, nunca porque Ele quer que você se ferre, mas porque Ele quer que você seja transformado em alguém melhor. Então, macrotimia, longanimidade, é fruto do Espírito. Não vem do temperamento humano, vem da presença de Deus em nós. Benignidade. Benignidade significa uma bondade moral. Sabe a pessoa pura? Que não vê nada de mal nas pessoas, que olha sempre para os outros, acreditando no melhor que elas têm e não no pior. Tem gente, irmão, que bate o olho na pessoa e já vê 200 defeitos. Esse tipo de gente não tem espelho. Você devia levantar de manhã, olhar no espelho e ver todos os seus defeitos e tratar com eles primeiro, e não ficar botando o dedo nos outros. Bondade. Agatocine significa retidão de coração, gentileza. Gentileza é bom, meu irmão. Seja gentil com as pessoas, não seja um cavalo. Porque tem um crente cavalo. Ele é cavalo com todo mundo, cavalo com a esposa, cavalo com os filhos. E aí quer que ela seja princesa. Aquilo que o homem semear, isto ceifará. Use as suas palavras com doçura. E as pessoas vão ser assim com você também. Mansidão. Mansidão significa humildade. Ninguém gosta de gente soberba. Vou citar 2 jogadores que você conhece. O Romário. Quando Deus me viu quando eu nasci, falou: esse é o cara. E o outro, o Ronalducho. 2 gênios da bola. Mas o Ronaldo todo mundo gosta. Até quando ele faz as coisas erradas dele, você dá um troco. Ah, mas tudo bem, é o Ronaldo. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência emocional sabe que ser humilde é melhor. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu falo para Deus todo dia: Senhor, eu me humilho, eu conto meus pecados. De vez em quando eu sou meio soberbo, mas aí eu logo mudo meu coração, falo: não mereço isso tudo não. Porque eu quero que o Senhor me trate assim, com misericórdia. Não é? Por que eu gosto do Messi? Porque para mim o Messi, além de ser um gênio da bola, muito melhor do que o Pelé, é um cara humilde. Agora tem um outro aí que eu não vou citar o nome, que o mundo odeia. É um que vive caindo. Como é que ele chama mesmo? Porque é soberbo. É soberbo, ninguém aguenta. Nem os jornalistas brasileiros querem defender o cara. Ele tinha tudo para ser melhor do mundo, mas desse jeito não vai ser nunca, porque para ser melhor do mundo as pessoas têm que votar. Você vota no Peroba, mas não vota nele como melhor do mundo. Por quê? Porque é uma pessoa soberba. Seja humilde. Sabe de onde vem a humildade? Não é a falsa humildade. A humildade vem do fato de você saber quem você é. Lá dentro de você existem podres que você não revelaria para ninguém. Sim ou não? Então para com isso de achar que você é melhor que alguém. Se você está aqui, é por causa da graça e da misericórdia de Deus, e Ele te ama sendo quem você é. Então para de julgar o teu semelhante. Em
seguida domínio próprio. Domínio próprio no grego é enkrateia. Na verdade é uma palavra formada de ego, que sou eu, e krateia. Kratos é poder, né? Democracia, poder do povo. Autocracia, poder pessoal. Enkrateia significa eu ter poder sobre mim mesmo. Domínio próprio. Eu tenho que pregar isso para mim. Quando chega 2 horas da manhã, eu falo, não vou pegar o leite condensado. Aí esse poder dura 30 minutos. Confesso que nessa página ainda não cheguei. Mas domínio próprio também é fruto do Espírito. Aí meu irmão me incomoda quando eu leio isso. Porque eu nasci magro, meus pais eram magros, fui magro a vida inteira. O que é isso? Ansiedade. Eu quero comer um boi para preencher um buraco que eu não sei de onde vem. Quem é gordo sabe disso. Tenha misericórdia com o gordinho. Sabe uma coisa que o gordo não suporta? Quando vem aquele magrinho diz assim, por que você não se controla? Vai te catar. Que eu não quero. Por que você não se controla com a tua língua? Com o teu mau humor? Mas o domínio próprio também é um fruto do Espírito. Quando você vê uma pessoa que está lutando contra o peso, ore por ela. Ame essa pessoa. Todos nós temos as nossas mazelas, gente. Mas a coisa mais saudável é você saber o que é que pega em você. Se cada um de nós lesse a palavra e pedisse, Deus ajuda-me a sair da mentalidade da carne, que é a mentalidade que é subproduto da minha vida, da minha história, das minhas experiências, das minhas lacunas, e para que eu possa viver o sobrenatural. Porque quando entra o sobrenatural, quando o Espírito Santo toma você, enche a tua mente, aí você não vai ter que lutar pela força humana, porque vem um poder sobrenatural. Amém? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: a mente que você tem depende da sua escolha. Esse é o terceiro ponto, a escolha da mente. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou os impulsos fortes da sua carne. Andai no Espírito é um imperativo. Se você quer que a sua mente não seja carnal, você tem que fazer a escolha. E andar pressupõe o quê? Hábitos. Um passo após o outro. Pressupõe a reprogramação da tua mente. É você analisar os teus sentimentos que são funestos e começar a reprogramá-los. Você pode fazer isso sozinho, pode fazer num aconselhamento, numa terapia, mas fale. Você tem que entender porque você age como você age. Então pare de dar desculpas e busque a Deus, para que Deus possa transformar a tua vida. Amém? Porque você pode ser transformado. Andai no Espírito, e não satisfareis os impulsos, a concupiscência da carne. É uma escolha nossa, uma escolha diária, é uma escolha da vida inteira. Não acontecerá como se fosse, uma bênção que cai de uma hora para outra, o maledicente vai começar a louvar a Deus. Não, você decide. Tem um texto que eu amo da palavra, que é Efésios 5, de 18 a 20, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele diz, da mesma forma que o vinho te domina,
o Espírito pode te dominar. Ele diz assim: mas como é que você se embriaga do Espírito? Aí ele diz: falando entre vós com salmos. Salmo é música. Olha para o teu irmão, diga música. Entoando e louvando de coração ao Senhor, diga música. Com hinos e cânticos espirituais, diga música. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que a adoração, por que a música é tão importante? Porque ela tem um efeito direto na sua mente. Meu irmão, quando eu fui para aquele acampamento em 1981, que a Eliana começou a cantar Como Agradecer, não precisava mais pregar. A música dela entrou na minha alma, e a minha alma se abriu para que a palavra pudesse falar comigo. Uma dica: cultive a música. Eu durmo com música, geralmente erudita, porque aquilo vai mexendo com a minha alma. Não vai botar rock pesado na hora de dormir. Eu preciso amar. Você quer matar o cara. A Bíblia está te ensinando como é que você faz. Une a música com a palavra. Começa a salmodiar. Começa a cantar. Nós temos um culto aqui na sexta-feira do Shabat, que a gente faz isso. Pessoas entram aqui, a gente não pede, não ora para pedir nada, a gente só canta. As pessoas entram ali amarradinhas, saem dali pisando em nuvens. Encha sua alma daquilo que te cura, daquilo que te transforma. Amém? Glória a Deus. Você pode decidir. A palavra de Deus também nos diz lá em Romanos 12, versículo 2, que a nossa mente pode ser renovada, gente. E não vos conformeis com esse século, não tomem a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformai-vos é metamorfose. Metá é um prefixo grego que significa além, depois. Por exemplo, você vai à Grécia e você vai pedir o cara para levar sua mala, ele chama metáfora. Porque fero, como eu disse, é carregar. E metá, além. Então, metáfora, vem cá, leva minha mala para lá. Por que eu estou dizendo isso? Nem me lembro. Metamorfose. Morfê é forma. É a lagarta que entra no casulo e sai a borboleta. Ela sofre para isso, mas ela é transformada. Nem toda transformação que você precisa será sem dor. Você vai ter que querer mudar hábitos, mudar a maneira de enxergar a vida, mudar atitudes. No começo não é fácil. Depois que você for transformado, aquilo será natural. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: toda vez que você for falar mal de alguém, dá 2 tapas na tua cara, bem dado. Só para você lembrar. A palavra de Deus diz que você pode transformar sua mente, e a gente explica isso em diversos níveis diferentes. Do ponto de vista fisiológico, os cientistas hoje descobriram um processo chamado de neurogênese. Neurogênese significa literalmente que diariamente o teu cérebro produz novos neurônios. Durante anos os cientistas acreditavam que o cérebro nascia com um número de neurônios e uma vez que eram perdidos eles não eram restaurados. Hoje eles já conseguem comprovar a existência de novos neurônios, e com novos neurônios é possível haver novas estruturas de pensamento que modificam a sua vida. Amém ou não? E sabe, gente, aquilo que você faz, por exemplo, você vai aprender a tocar um instrumento. No começo não é natural,
Mas você vai tentando, e o teu cérebro vai criando estruturas de pensamento que determinam aquela atividade mental. Depois de um tempo, aquilo é natural. Agora experimenta ficar 20 anos sem tocar o instrumento. Você fica enferrujado de novo. Por quê? Porque aquela estrutura física, ela vai se desfazendo quando ela não é utilizada. Então, se você começar a ter outros hábitos, a pensar diferente, a falar diferente, a se treinar para ser diferente, aquilo que é difícil se torna natural. E aquilo que era o natural perde a força. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E sabe o que a Bíblia diz? Quando isso acontece, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No começo, a vontade de Deus é ruim. Eu não tenho vontade de fazer. Eu, por exemplo, não gostava de orar. Eu gostava de ler a Bíblia. Quando eu comecei a orar, e eu comecei a experimentar a presença de Deus na minha vida, hoje eu amo orar. Hoje eu oro toda hora. E eu fico feliz porque às vezes eu sonho que eu estou orando. Eu acordo, eu estou orando. Eu falo, Deus, o que é isso? Eu estou enchendo a tua vida da minha presença. Sabe, querido, a mente é o seu maior patrimônio. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Os antigos acreditavam que eles pensavam com o coração. Hoje a gente sabe que tudo que está na Bíblia que fala de coração é mente. Guarda o teu coração, a sua mente, porque dele procedem as fontes da vida. A fonte do que você sente, do que você fala, do que você age, das suas decisões. Guarda o teu coração. Transforma a sua mente através de uma atitude de dizer, eu não quero mais ser sofredor, eu não quero ser vítima, eu quero ser feliz, eu quero viver, eu quero amar, eu quero fazer o bem, eu quero progredir. E o Espírito Santo fala, parabéns, estou contigo nessa, vou te ajudar, se você se decidir a fazer isso. Amém? A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E eu termino dizendo que Paulo também diz que nós devemos crucificar a nossa carne. Quando eu me disponho a vencer um comportamento autodestrutivo, é como se autocrucificação. É difícil, mas é uma decisão. E se você tomar essa decisão, meu querido, e lutar por ela, você vai vencer. E você um dia vai poder testemunhar, eu era assim, e hoje não sou mais. Eu era duro, e hoje eu choro até em comercial de manteiga. Assistindo a novela Jesus, eu e a Lília, um já olhava para o outro. Começava a chorar com a presença de Deus. Deus não quer que você sofra. Deus é teu Pai. Ele quer que você saiba que Ele o ama. E que você possa amar o seu próximo. E que você possa viver cheio do Espírito Santo. Para que então você possa ser luz do mundo e sal da terra. Quantos aqui hoje estão dispostos a dizer para Deus, Deus, eu quero ser transformado. Eu não quero que o Evangelho seja simplesmente um antídoto do inferno. Porque tem muita gente que está vivendo o inferno aqui. É salvo, mas vive como se estivesse no inferno. Deus quer que você viva plenamente. Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. O teu sofrimento não vem de Deus. O teu sofrimento não é Deus te punindo.
Teu sofrimento, na maioria das vezes, é consequência das suas escolhas. Mas também podemos passar por circunstâncias que nós não escolhemos. Nasceu na casa errada, casou com a pessoa errada, viveu uma situação horrível, viveu violência. Existe isso no mundo. Mas até para esses, Deus tem graça, tem libertação, tem restauração, tem cura. Amém, igreja? Agora nós temos que viver pela fé e crer que Deus tem isso para nós. Porque se crermos, Deus usará até mesmo as circunstâncias de dor para forjar o seu caráter, o seu mundo interior. Muitas pessoas que viveram abuso, como a Joyce Meyer, por exemplo, hoje são potências nessa área, porque escolheram ser transformados por Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Essa batalha que existe na tua mente, na minha mente, na nossa mente, ela é real. É um confronto entre dois reinos, entre o reino de Deus e o império das trevas. O reino de Deus, ele não é manifestado por coerção, por imposição. A voz do Espírito é doce, é mansa, é suave. O imperador, ele subjuga, ele domina, ele oprime. A quem você vai render a sua vida? A palavra salvação, sozo, ou soterion, também significa cura. Talvez a tua mente precisa de uma cura hoje, de uma lembrança dolorosa, ou de um estilo de vida onde você foi desamado, rejeitado. Mas Ele tem cura para você. Durante muitos anos da minha vida, eu me lembrava do meu pai com tristeza e dor. Mas o Espírito Santo começou a me lembrar quantas vezes eu vi o brilho no seu olhar, pela admiração que ele tinha por mim. E hoje eu falo para Lívia, eu não consigo lembrar de nenhum defeito dele. Aliás, eu começo a me ver muito mais parecido com ele. É isso que Jesus faz. Hoje Ele quer que você, meu querido, entenda que o que Ele tem para você é plenitude de vida. A amargura, a dor, o ressentimento, não é o que Ele tem para você. Você não tem que viver assim. Ele quer que você viva feliz. Por que eu posso ter paz? Porque Ele cuida de mim. Eu não sei o futuro, mas Ele sabe. Ele sabe o teu futuro, Ele cuida de você. E hoje Ele quer dizer para você: meu filho, eu quero que você viva plenamente. Quantos querem viver plenamente para Ele? Então levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, obrigado pela Tua graça. Eu quero experimentar a Tua graça. Eu quero crer na Tua graça. Eu quero viver pela Tua graça. Eu quero viver neste mundo, Senhor, sabendo que o Senhor me ama a despeito dos meus erros. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu não quero mais viver contabilizando acertos e erros. E desta contabilidade, acreditar que daí vem o Teu amor por mim. Hoje eu recebo o Teu amor de graça, completamente. E eu te peço, Senhor, que este amor transforme a minha vida.
e traga paz, alegria, longanimidade, domínio próprio. Cura, Senhor, o meu interior. Eu estou aberto para que o Senhor me transforme, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, meu querido.